Quando você vive rodeado de pessoas fazendo bosta, prejudicando várias outras pessoas, e você vendo isso como algo do comum, você acha que a sua vida iria ser diferente disso? Você acha que você iria sentir culpa e tentar se redimir depois disso? Bom, para você eu não tenho essa resposta, mas pro Vegeta eu tenho. E sim, ele sente muita culpa por tudo que aconteceu, por tudo que ele mesmo fez. Por que ele sente esse peso e onde que mostra isso? Bom, primeiro já deixem o like e se inscrevam-se no canal, que a resposta disso vai estar no restante do vídeo. Então, continue comigo. Obrigado pelo apoio e vamos falar mais sobre isso. Vegeta teve o melhor desenvolvimento de Dragon Ball. Fato esse que a maioria da fanbase concorda. Ele dá as caras na saga dos Saiyajins, como um vilão orgulhoso e impiedoso, não livrando a vida nem dos seus próprios aliados. Com o tempo ele foi virando um anti-herói, e depois um herói mais bad boy. Porém, na saga Buu acontece uma regressão, que ele se deixa ser manipulado para conseguir assim lutar contra o seu maior rival, Goku. Não se importando em matar milhares de pessoas somente para deixar o Goku bravo e conseguir uma luta justa contra ele. Porém, nessa mesma saga, acontece uma das melhores cenas do Vegeta no anime, que é a que ele se sacrifica para tentar se redimir dos seus atos, despedindo de todos e tentando salvar a Terra nesse processo. Que acaba não dando certo, né? Tem muito plot twist nessa saga. O jeito de acabar com você é fazer você virar pó, pra não se reconstituir nunca mais. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Porém, foi no Super, na saga do Granola, em que vemos nitidamente a evolução de Vegeta e sua filosofia de culpa. Granola, em sua saga, revela que teve problemas com Saiyajins, ainda quando criança. Como ele ainda era uma criança quando isso aconteceu, ele foi manipulado por um grupo aí que queria somente saquear o seu planeta. Nisso, ele foi alimentado com ódio para com os Saiyajins, querendo a todo custo vingar a morte do seu povo e da sua mãe. Vegeta já se encontrava tentando buscar o perdão do povo, mostrando claramente que ele estava arrependido por todo o passado, mas não só o dele, e sim de todos os Saiyajins, já que na teoria ele já seria o rei deles, né? Caso todos não tivessem sido mortos pelo Freeza. Um F pro Vegeta, pelo amor de Deus. Na saga ele mostra que ele não tem nada a ver com aquilo e que nos dias de hoje, os Saiyajins que restaram lutavam para proteger, não mais destruir e roubar. E no Super sempre teve isso com o Vegeta. Vemos ele tentando mudar e melhorar com o tempo, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Até na nova transformação dele, que é o Vegeta Ego Superior. Ele mostrou toda a sua culpa ainda no treinamento, com o Bills querendo que ele se livrasse de tudo aquilo para poder ficar livre e se realmente seguir em frente, dominando aquela transformação. Por aí já vemos que aquilo ainda atormentava ele, e já dizia Sêneca, a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em se sentir culpado. Sério, isso aqui é incrível se formos ver ele desde a primeira aparição, ainda na saga dos Saiyajins. O cara realmente se importa com as atitudes dele. O desenvolvimento nisso tudo é lindo, majestoso, desde o ódio e rancor até o sacrifício e o perdão. Trazendo essa filosofia para a nossa vida real, podemos nos sentir culpados de termos feito algo errado, seja essa coisa errada dentro ou fora da lei. A culpa nos mata lentamente, fazendo com que fiquemos inertes, pensando que aquele erro vai durar a nossa vida toda. E continuando com Sêneca, ele faz mais essa frase sobre a culpa e perdão. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Você se arrepende de algo na sua vida? Se isso afetou alguém diretamente, que não seja você, busque o perdão dessa pessoa. Agora, se isso afetou a si próprio, o buraco é mais fundo. Porque o perdão mais difícil para qualquer ser humano é o perdão de si mesmo. Se perdoar e fazer diferente é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porém, quando se faz, seu caminho se torna mais leve. Você adquire um poder que você jamais conseguiria com a culpa te atormentando. Igual o Vegeta mesmo, para conseguir o ego superior e voltar novamente pro top 1. Só que, para isso, ele teve que passar por um arco de redenção. Um arco que ele tirou sua armadura e lutou contra a sua culpa pelos erros que cometeu no passado. Isso fez ele evoluir,
não somente fisicamente, mas principalmente mentalmente e espiritualmente. O arco dele estava completo, e agora ele poderia ser ele mesmo, fazer suas vontades sem estar carregado com esse peso desnecessário. Mas e você? Quando você vai finalmente deixar isso para trás e viver seu arco de redenção? O arco em que você tira o peso e finalmente segue o seu próprio destino. Em Provérbios 21:8, falam tudo sobre o que eu falei agora. É assim: tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder é do honesto. Sua culpa não é o final da sua história. O perdão é necessário para seguir em frente e buscar coisas novas. Às vezes, erros novos, mas com isso também vem perdões novos e um humano diferente é formado. Busque si mesmo e com isso você terá o perdão que tanto busca. Porque Deus já te perdoou. Ele só está esperando você mesmo notar isso e seguir em frente. Novas bênçãos vão chegar nisso tudo. Obrigado por terem visto esse vídeo até o final. Espero que tenham tocado vocês e fizerem você refletir sobre. Que Deus abençoe seus corações e o perdão chegue finalmente nele. Vamos seguir em frente e que a força esteja com todos vocês. Até logo.